Boa noite, pessoal. Agradecer a atenção de todos. O webinário de avaliação e políticas em questões de educação de jovens e adultos. A gente, eu e o professor Denilson, decidimos vir para o YouTube, até mesmo por questão de segurança e também para ficar mais, gravado para vocês. Então, aqui, agradecer todos que estão aqui presentes. Vou pedir um favor, compartilhe nos grupos entre os alunos, professores, para que vocês possam ficar à vontade para a gente começar. Gente, esse webinário de hoje, primeiramente, a gente agradecer também a professora Georgiana, que esteve com a gente no último webinário, certo? Hoje, esse segundo webinário de avaliação no contexto educacional, avanços, desafios e reflexões. Nós temos como título da palestra de hoje, metodologia de ensino e avaliação da aprendizagem na educação de jovens e adultos, onde hoje nós teremos como palestrante um colega que já vem nos ajudando a discutir, aqui de fato ele é uma pessoa muito preocupada, compromissada, estudioso, né? Ele pisa de fato o chão da educação de jovens e adultos, que é uma modalidade de ensino bastante, vamos dizer, que muitas vezes é deixada de lado. E, para quem não me conhece ainda, sou a professora Fabrícia Machado, do IFMA de São João dos Patos, e vou agora apresentar um pouquinho do professor, da biografia do professor Denilson Barbosa. Professor Denilson Barbosa possui graduação em Geografia e Pedagogia pela UEMA, mestre em Geografia pela Universidade Federal do Piauí, especialista em várias áreas, pessoal, educação de formadores, educação de campo, supervisão, gestão e planejamento, educação profissional integrada à educação básica, na modalidade de educação de jovens e adultos, e psicologia na educação. Membro do grupo de pesquisa, extensão e ensino de geografia da UFP, atualmente é professor substituto da UEMA de Caxias, certo? É consultor e assessor em assuntos educacionais da SEMEC, em Aldeias Altas. Aqui, mandar um grande abraço para o pessoal de Aldeias Altas, né, professor, que está aqui hoje nos prestigiando. É professor dos cursos de pós-graduação lá do Centro do Instituto Federal Antena, consultor. Gente, o currículo do professor é enorme, graças a Deus, e é uma pessoa muito estudiosa aqui, e também ele é membro do Conselho Editorial e avaliador da revista Geografia e Publicações Avulsas no Piauí. Então, professor, diga-se passagem, é uma pessoa sem coração enorme, que eu sei que a agenda está lotada, aperreada, e eu, meu Deus, eu melhorei, então eu prometi para os meninos que eu ia cumprir com os webinários, né, que a gente está encerrando também a disciplina, tanto no curso de Física, quanto no curso de Matemática. Então, pessoal, eu vou dar a palavra e agradecer a todos que estão aqui presentes, gente do Piauí, do Maranhão, de Natal, e professor Denilson, fique à vontade. Você lembra como é que coloca a tela? Sim. Professor, obrigado, mas boa noite a senhora Fabrícia, boa noite a todos. Agradecer mais uma vez, a segunda vez nós estamos a convite do IFMA, campus São João dos Patos, a gente esteve ano passado, retornando agora, de fato, estamos na correria, mas o seu pedido é sempre uma ordem, né? Sempre estou pronto, de fato, não está fácil esse momento, sobrecarga de trabalho, muita correria, mas se tratando de educação de jovens e adultos, toda vez que me falar de educação de jovens e adultos, educação inclusiva, eu estou sempre por dizer sim, porque é uma temática que é muito cara para a gente tratar dela. Como você bem colocou, ela tem sido historicamente tratada com desleixo, né? Com desdenho. E é uma modalidade de ensino tão importante quanto as demais para a formação de jovens, adultos e idosos. Professora Fabrícia, parabéns pela iniciativa, porque tratar de metodologia de ensino e de avaliação de aprendizagem, nesse contexto que nós estamos vivendo, ainda mais na educação de jovens e adultos, torna imperial nesse momento. É importante porque há uma especificidade. Queria agradecer não só o convite a você, mas também aos nossos companheiros de Ideias Altas, porque hoje estivemos lá pela manhã e o dia todo trabalhando com eles, e quando eles souberam desse webinário, falar de EJA, eles ficaram encantados, porque nós temos a coordenação de EJA lá da professora Ligada Felizete, o professor Nena, a professora Ivonete, que estão iniciando esse desafio de como trabalhar em Ideias Altas
uma educação de jovens e adultos que possa realmente favorecer uma formação humana integral. E aí, quando eu disse que o IFMA, eu sou um dos patos, também tem essa preocupação na formação inicial dos professores de matemática, dos outros cursos de licenciatura, também trabalhar essas questões é importante. Tá? Então, a gente vai iniciar a fala de você, a nossa fala tratando disso. Eu queria justificar logo, eu não vou utilizar slide, eu gosto muito de slide, mas como você me propôs uma temática, falar de metodologia de ensino, de avaliação, eu disse, a gente tratando de EJA, não é interessante utilizar imagem hoje, slide, porque o jovem, o adulto e o idoso da EJA, ele não se prende à imagem, ao texto, é cansativo para ele. E aí precisamos tratar na especificidade deles. E aí eu queria fazer uma conversa sobre essa sua temática, que é uma temática bem profunda, vamos falar em meia hora, né? Mas acho que o mais importante é abrir espaço para o diálogo, para uma conversação com seus acadêmicos, com os professores que estão participando pelo chat lá no YouTube, a gente fica bem à vontade, porque EJA é dialógica. Estou bem à vontade, fica à vontade, se quiser falar alguma coisa, então eu já posso iniciar minha fala, então? Pode ficar à vontade, viu? Então, são 8h23. Boa noite a vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite. A todos que estão pelo YouTube, nosso muito obrigado. E aí, falar da temática, educação de jovens e adultos, notadamente falar da metodologia de ensino, da avaliação, pressupõe, primeiro, a gente pensar que o processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, de temáticas ligadas à educação de jovens e adultos, logo que é destinada a jovens, adultos e idosos, e que possui necessidade de aprendizagens concretas, seja ela para a vida, seja para o mundo do trabalho, é muito complexo e um desafio, mas é tão importante quanto a gente poder parar para pensar um pouco como esse adulto, esse idoso, eles aprendem. Porque exige de nós uma abordagem apropriada de ensino, para que a aprendizagem seja efetivamente prazerosa, significativa e produtiva para esse jovem, adulto e idoso. Pressupõe entender, compreender os múltiplos significados do ato de ensinar, do ato de aprender. Porque, por mais que a temática nossa de hoje trata de metodologia de ensino, de avaliação da aprendizagem, nós vamos estar relacionando isso muito mais com os objetivos de aprendizagens, com as competências e habilidades, para poder coadunar nesse processo de compreender, de fato, uma educação de qualidade para jovens, adultos e idosos. E esse professor, essa professora que se propõe a ensinar e possibilitar boas condições de aprendizagem para esse jovem, adulto e idoso, ele precisa se perceber muito mais como educador, como um facilitador que provoca, que organiza, que facilita e que gera um aprendizado, propicia um aprendizado desses alunos da educação de jovens e adultos. Facilitando dessa forma e constituindo esse professor educador como um gestor da aprendizagem, né, que vai criar boas condições. É aquele que vai coordenar as atividades dessas pessoas. Que essas pessoas são essas? O jovem, o adulto e o idoso, que estão em turmas heterogêneas, com realidades distintas, com interesses de aprendizagem diferentes, que aprendem de maneira diferente, constroem seus conhecimentos, mas que tem uma bagagem, e que é diferente da criança. E tudo isso está articulado com a ideia do ensino-aprendizagem. Então, na aula de hoje, ou na nossa live de hoje, vamos conversar a respeito da educação de jovens e adultos nessa metodologia. Entender que, por mais que a gente vai falar de metodologia de ensino na EJA, falar também da ideia da avaliação, que logo nos remete a conteúdo, a objeto de conhecimento, e aqui eu queria deixar logo bem claro para todos nós, que por mais que historicamente o conteúdo ele foi considerado o ponto de partida para todo o planejamento de ensino, para toda a prática docente, para todo o ato de ensinar, essa lógica que estava centrada no conteúdo, em que o professor tinha a responsabilidade, o comprometimento em esgotar todo esse assunto no tempo disponível da sua aula, independentemente da qualidade do ensino, do rendimento do aluno, precisa ser repensada. Hoje, na EJA, nós temos uma outra perspectiva do conteúdo, que ele deve deixar de ser visto apenas como orientador do planejamento, e ele passa a ser concebido e encarado como um meio para a concretização dos objetivos. E quando eu falo do meio, nós estamos pensando também na metodologia, nas estratégias de ensino, na educação de jovens adultos, articulada com a minha maneira de avaliar, nossa maneira de verificar como é que esse adulto, esse idoso, esse jovem está aprendendo, construindo os seus conhecimentos. Porque o conteúdo per si, ele de nada adianta. O conteúdo, ele existe por uma razão muito simples, para ser esquecido. A aprendizagem é que vai ficar materializada, que vai ficar permanente. E a aprendizagem, ela é marcada por conteúdo. Um conteúdo significativo na relação desse aluno.
Um outro ponto que eu queria destacar para iniciar nossa fala é com base em Libânio, em 94, quando ele vai tratar a questão da didática, ele deixa bem claro a respeito da metodologia de ensino, a questão dos métodos de ensino. Ele destaca para a gente bem claro que são meios para alcançar objetivos gerais e específicos do ensino. Ora, se é para atingir os objetivos gerais e específicos, notadamente, a metodologia está vinculada aos objetivos, que está vinculada à avaliação da aprendizagem. Então, pensar na abordagem do conteúdo na educação de jovens e adultos é pensar essa articulação dos meus objetivos de aprendizagem, que esse aluno precisa aprender e construir, articulado com a avaliação, que eu vou estar avaliando esse processo. Como é que ele constrói conhecimento, como é que ele está aprendendo, a qualidade desse aprendizado, as dificuldades que ele enfrenta, daí a importância da observação, do acompanhamento, do registro reflexivo. E aí, pegando a fala de Libânio, ele coloca que isso constitui como um processo de ensino, e todo o processo de ensino, ele coaduna, ele converge para o processo de aprendizagem, englobando, portanto, as ações a serem realizadas pelo professor, educador da EJA, pelo seu educando. Então, pensar na metodologia de ensino, na aprendizagem da EJA, articular com os objetivos, é pensar no ensino colaborativo, em um processo conjunto entre professores da educação de jovens e adultos e seus educandos. Eles constroem esse processo, articulado, evidentemente, para atingir os objetivos e os conteúdos de aprendizagem. Assim, nós temos que destacar que as características dos métodos do ensino, eles estão orientados para os objetivos, implicando, dessa forma, uma sucessão planejada e sistematizada de ações, tanto do professor quanto dos alunos, para construir esse conhecimento, que, portanto, requerem a utilização dos meios, dos métodos, das estratégias, das atividades que vai ser desenvolvida. E aí, para fechar esse momento nosso, eu queria deixar, então, qual é a perspectiva nossa de avaliação. A gente acabou caracterizando para vocês um pouco do que a gente compreende como ensino, como ato de ensinar, como a ideia da metodologia de ensino, articulada com a avaliação. Então, a avaliação, historicamente, da aprendizagem, nós temos que compreender que é um aspecto indissociável do processo de ensino-aprendizagem, que também é dissociável do processo de planejamento. Ela retroalimenta o planejamento, ela requalifica meu trabalho docente, requalifica a aprendizagem dos nossos alunos, pois, por meio da avaliação, a gente pode, enquanto professor, enquanto estudante, principalmente o curso de matemática aqui do IFMA, campus São João dos Patos, verificar os resultados, nos diferentes níveis. Se o participante da educação de adulto, o estudante, o educando, ele está envolvido com o curso, ele está conseguindo aprender, ele está conseguindo colocar em prática o que ele aprendeu, ele está materializando, porque o aluno da EJA é um educando pragmático. Ele precisa vir para a escola, aprender um conteúdo, um aprendizado, um objeto de conhecimento que vai ser útil para a sua vida. Daí a ideia de buscar essa relação. Se ele está conseguindo o que ele aprendeu, aplicar e contribuir para melhorar os seus resultados, a sua prática no dia a dia, no seu trabalho, na sua vida familiar, esse processo até mesmo melhorar os resultados econômicos do seu bem de trabalho, da sua vida familiar, do seu orçamento familiar, do seu processo de aprendizagem na escola, tudo isso tem que ser pensado com o maior carinho nesse processo. E aí nós precisamos entender que, e é por isso que no primeiro momento, a gente pensar no primeiro objetivo, desmistificar a finalidade da avaliação, que historicamente foi feito para classificar, para a questão da exclusão, da segregação. A avaliação hoje nós temos como uma formadora, né, como formativa, uma avaliação inclusiva, avaliação que promove o aluno, que repensa nossas práticas de ensinar, que considere os aspectos da maneira que ele aprende, que contribui para ele avançar, aprender junto, daí as metodologias ativas. E aí nós temos que entender que a avaliação ela jamais pode ser trabalhada como foi historicamente, como ameaça, como punição, como rotulação, entre alunos bons e ruins, entre inteligentes e burros. Pelo contrário, ninguém é burro, todos são capazes de aprender. O que existe são alunos da educação dos adultos que têm ritmos e tempos de aprendizagem diferentes. Então, em vez de eu classificar, nós vamos trabalhar a ideia formativa, da promoção, do desenvolvimento, da construção do conhecimento, em que o aluno da EJA é um aluno que ele é o responsável do seu processo. Então, a gente entende que isso não é a finalidade da avaliação, pois ela nada agrega ao processo de ensino-aprendizagem. Ao contrário, ela faz atrapalhar. Portanto, a gente precisa pensar na avaliação que supere essas relações, que gera traumas e resistência. Nós temos que pensar na aprendizagem e da avaliação como aquilo que vai nos promover sentido, significado,
nos facilitar, buscar caminhos para melhorar a aprendizagem. E aí eu vou destacar para isso alguns aspectos, princípios importantes sobre a avaliação. O primeiro princípio é entender a avaliação como transparência. O educando da EJA, ele precisa saber o que está sendo avaliado, em que ele está sendo avaliado, quais aspectos, quais os critérios o professor, a professora de educação adulta adotou para fazer. Daí a importância que ele conheça o planejamento do professor, o plano de aula desse professor, o que vai ser abordado, o que vai ser discutido, o que esse professor espera do seu educando, para que ele possa construir, porque o aluno da EJA é um aluno que é responsável pelo processo de aprendizagem dele. Claro, com a mediação pedagógica do professor educador. Então, ele constrói tudo isso. Daí a transparência no processo. Não é pegadinha, não é surpresa, não é punição. É construir esse processo que ele sabe, do início ao fim, como é que ele vai ser avaliado, em que aspecto sendo avaliado e os avanços deles. Perceber também a ideia de a gente poder avançar nisso, da avaliação como suporte à mudança. Por que a mudança? A mudança na perspectiva da minha prática docente, eu vou ressignificar, vou rever minha metodologia de ensino, a forma de ensinar, o aluno, as estratégias que ele adota para construir seus conhecimentos, para aprender, aquilo que atrapalha, aquilo que favorece, como integração e não como exclusão, mas uma avaliação que promova a inclusão, a promoção do desenvolvimento, a ideia da avaliação como continuidade, que ela me permeia, me possibilita o meu educando a continuar seus estudos, aprofundando aquilo que ele aprendeu, na perspectiva da evolução, do desenvolvimento, do compartilhamento dos conhecimentos, e que ele reflita a respeito desse processo. Tudo isso que eu estou colocando para vocês, para compreender que avaliar é comparar também. E quando falamos em avaliação do processo de aprendizagem na educação de jovens e adultos, nós estamos também falando e comparando o que foi planejado com o professor, conjuntamente com os seus educandos para aquela aula, para aquele semestre, para aquele bimestre, para aquele mês, né? E com os resultados obtidos, alcançados, com as nossas expectativas de aprendizagem. O aluno conseguiu avançar, esses meandros percorridos, a dificuldade enfrentada, a superação, os avanços obtidos, em que aspecto, em que conteúdo ele precisa se atentar mais, dar mais atenção, aprofundar, que conteúdos, objetos de conhecimento ele conseguiu avançar. Afinal, o processo de ensino-aprendizagem é e deve ser um processo intencional. A prática docente, na educação dos adultos, como qualquer prática pedagógica, ela é marcada por uma intencionalidade. Ela tem uma finalidade, ela é consciente, ela é intencional, ela busca mudança daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, os educandos. Né? Uma educação de qualidade, reflexiva. Então, não é um espontaneísta, não é um tarefeiro, não é algo utilitarista, mas é uma praxe marcada por intencionalidade. Por isso, falou-se tanto sobre a importância de um bom planejamento. Então, não tem como pensar na metodologia de ensino da EJA, pensar na avaliação desprovida, deslocada do ato de planejar, da organização do nosso trabalho docente, mas também da organização dos estudos. Eu preciso, enquanto educador da EJA, pensar em estratégias que ajudem o educando da EJA a organizar a sua maneira de estudar, a sua rotina de estudo, porque ele é autogestor, o educando da EJA é o responsável pelo seu aprendizado. Então, pensar nisso. E aí eu trago a ideia de Ablin, que em 78 ele já falava que o processo de ensino-aprendizagem é um processo que provoca reações. Reações, escute isso. Provoca reações nos educandos, reações com angústias, reações de alegria porque está construindo conhecimento, reações de engajamento, de envolvimento, mas também de resistência. Dependendo da metodologia que o professor adota, vai ter diferentes reações. Por quê? Porque o ensino-aprendizagem, ele é um processo de construção do aluno. O ensino é um processo de construção do conhecimento do aluno, do educando, mediatizado pelo professor, onde estão envolvidas aí a todas as formas organizativas do ensino, os objetivos, os conteúdos, as metodologias, os recursos, a sistemática de avaliação. Mas também, além das reações, o processo de aprendizagem, ele provoca aprendizado. Aprendizado que ele dá ideia de a gente que não é pronto, que não é acabado, que é construído, que é reconstruído pelo educando, que provoca mudanças de comportamento no trabalho, na escola, na família, no bairro que esse educando da EJA mora, vive, convive, mudanças de atitudes em que ele está adquirindo conhecimentos e está utilizando no seu dia a dia. Ele está sendo competente. Provoca também mudanças nos indivíduos e nos coletivos de indivíduos e nas organizações.
porque o indivíduo da EJA, quando ele aprende, ele muda a sua maneira de pensar, de agir, ele acaba transformando a si e aos outros, e, sobretudo, os seus espaços de trabalho, as instituições em que ele está envolvido, a família. Provoca mudanças na consecução dos seus objetivos finais, que ao longo desse processo vai sendo redimensionado, vai sendo repensado. E aí, assim, gente, a gente pode pensar que avaliar o processo de aprendizagem em diferentes níveis que vai impactar o nível seguinte, conforme detalhado, e vai detalhar para vocês, de que, na reação, o professor tem que estar atento para identificar o grau de satisfação dos educandos, quando aquelas aulas, quais as aulas ele mais se envolve, em que atividades desenvolvidas, estratégicas para o doutor, que ele mais se envolve, ele sentiu mais facilidade, ele tem mais gosto de aprender. Ele vai devolvendo feedback, que é a reação dele. Em qual ele não tem gosto ou prazer, ele faz por obrigação, ele não se envolve, para que eu possa redimensionar isso. No nível de aprendizagem, em que eu possa mensurar o progresso dos alunos com relação à sua aprendizagem, os seus avanços. Quando eu faço diagnóstica no início do ano letivo, mas também ao longo do processo eu vou pensar diagnóstica, são donos saberes que já sabem, aqueles que estão consolidados, aquele saber que precisa ainda ser aprofundado, na dimensão da avaliação formativa, em que esse aluno, gradativamente, progressivamente, processualmente, ele vai sendo avaliado, construindo, vai avançando os seus conhecimentos. Mas também somativo, que infelizmente a escola, ela, no final de tudo, ela quer uma nota, ela quer que você emita isso, né? Mas sem desconsiderar os aspectos qualitativos, né? E os quantitativos, mas os qualitativos são importantes nesse processo. A ideia do comportamento de mudança, mentalidade do aluno, as atitudes, se quando ele volta para casa, ou volta para o trabalho, ou até mesmo no ambiente escolar, se verifica que esse aprendiz, ele é capaz de colocar em prática aquilo que ele aprendeu durante o evento que você participou na escola, da aula, da atividade, do seminário, enfim, da prática que você realizou. E o resultado final, que é a avaliação desses resultados quanto à participação alcançada desse aluno ao longo das aulas. Por exemplo, melhorou a qualidade do desempenho dele, da participação, da sua argumentação, do seu envolvimento na turma, na resolutividade das atividades, no raciocínio, na forma de pensar, tudo tem que ser considerado. E aí eu vou avançar daqui a pouco para a questão da avaliação, mas eu quero voltar um pouco para que a gente possa pensar, né, nessas metodologias de ensino que são as mais diversas, né, para que a gente possa entender. E aí, na educação dos adultos, é muito importante trabalhar com metodologias ativas. Por quê? Porque na EJA, o ensino-aprendizagem é construído de forma colaborativa. Educador com os educandos. Eles não são passivos. Tanto o educador quanto o educando são sujeitos ativos do processo de aprendizagem. Eles constroem. E aí são várias metodologias que podem ser trabalhadas, desde aquelas que favorecem o protagonismo dos sujeitos, dos educandos da educação de jovens adultos. Exemplo de estudo de caso. A gente pode levar para a sala de aula um problema da vida cotidiana desse aluno, e a partir dessa dificuldade, do problema apresentado, da imagem, ou do vídeo, ou da situação vivida, gerar debates, permita espaço que eles dialoguem, que eles construam mapas conceituais, que eles façam tempestades mentais, que eles produzam, que eles socializem, que eles verbalizem, que eles se envolvam. E cabe ao professor, a professora da educação adulta, estar sistematizando isso, aprofundando, provocando, dando espaço para que eles possam partilhar esses saberes. É possível também trabalhar a partir da aprendizagem baseada em problemas, né, em que os problemas não é você que traz, professor. Os problemas os alunos apresentam do cotidiano deles, da realidade deles, que eles querem compreender, querem resolver. E dá para fazer isso, a ideia da divisão na sala de aula em grupos, em duplas, em trios. A metodologia investida, que isso é muito bom, antecipar esse conteúdo. Como assim? Se eu sei que na próxima aula eu vou trabalhar um conteúdo X, antecipa esse aluno, sugira material, peça que ele leia em casa, que ele pesquise outras fontes, para quando ele voltar para a aula, ele está participando da aula, ele tem noção, ele se envolve, valoriza, não usa a aula de expositivo dialogada para dizer para o aluno falar, depois de considerar o que ele diz. Ao contrário, a cada fala do educando, a cada intervenção dele, você se posicione, você aprofunde, esclareça, valorize esses saberes, esses educandos, e aprofundando, né? Porque na educação dos adultos, tão importante quanto escutar é não perder a sua voz. Dizer para o educando da EJA que ele pode sim, deve escutar o outro, escutar o professor, o seu colega,
mas que ele tem o direito da fala, da voz, que ele possa se manifestar do seu jeito, o seu aprendizado. Outra metodologia da sala investida, que a gente pode adotar, a sala investida, por exemplo, é que o aluno, ele tanto estuda em casa quanto na escola, mas que na escola ele vai socializar esse aprendizado construído ao longo do dia, da semana, mas o professor orienta isso nesse porte. Podemos também trabalhar com a ideia da instrução entre pares, da aprendizagem entre pares, né? do ciclo de aprendizagem vivencial. A gente pode, a partir da vivência, uma dramatização, uma situação que eles viveram, trabalhar isso em sala de aula, explorar essas questões. Por exemplo, tem uma ideia da década de 80, muito antigo, mas que até hoje é importante na EJA, que é o GV e GO, que é o grupo de verbalização, o grupo de observação. Porque no curso de adultos, você pode dividir a turma em círculos, em grupos. Um círculo dentro verbaliza, assume aquela temática estudada, discute, problematiza. Por de fora, anota. E aí você trabalha a questão do tempo, a questão de saber ouvir, de saber esperar a vez de falar, de anotar, de registrar, depois inverter esse processo. Muito interessante. Para a gente poder avançar nessas questões. Eu trago isso, que é a ideia da gente poder pensar, porque estão pensando muito, a Francisca coloca, como avaliar os alunos nesse contexto de pandemia, levando em consideração a timidez de muitos alunos que não se posicionam na sala de aula virtual. Excelente questionamento, Francisca Camila, e já te respondo. Em se tratando da educação de jovens adultos, que é mais difícil ainda, daí a importância do acompanhamento, do registro, da observação, da devolutiva. Não temos como visitar em casa o cartão de distanciamento social, mas os outros alunos, vocês na matemática, por exemplo, dá para trabalhar assim, porque nós temos várias tecnologias. Você do IFMA, São João dos Patos, que utiliza o Google Classroom, lá tem várias possibilidades. Nós temos questionário, o Google Forms, o chat, a questão dos fóruns, dos debates, da produção de atividade individual e grupo que eles postam. A cada atividade postada, lá há um esforço, há uma produção, há um raciocínio. Também socializa na aula virtual. Você colocou a timidez. Por que tem a timidez? É porque o professor da educação precisa primeiro despertar nos educandos da EJA que o professor confia na sua capacidade de aprender, que esse aluno da EJA, ele tem a capacidade de aprender, de socializar. Às vezes ele fica com medo de dizer que ele vai dizer está errado. Se o professor criar uma boa condição de diálogo, de espaço, da escuta pedagógica, esse aluno da EJA, ele vai sentir mais à vontade de falar. E a cada fala dele, os colegas e o professor valorizar esse posicionamento dele. Porque a gente não só avalia, Francisca Camila, apenas a prova escrita. É muito comum a prova escrita, mas na EJA isso não é legal, não funciona. Lá a gente trabalha muito mais com atividades individuais, coletivas, de grupos, com as observações, com debates, com os fóruns, com chats, registrando. O professor Josué, boa noite, lá da gestor da escola Desidério do Povoado de Jatobá. Bem-vindo, professor. Sou Reginaldo. E aí, tudo isso envolvendo essas questões. Daqui a pouco eu volto para a pergunta também, viu, Francisca, para a gente poder aprofundar mais. Eu quero entrar aqui no outro aspecto que eu achei interessante de colocar para vocês, com relação de que, para pensar nisso, a aprendizagem não como algo acabado. E aí eu trago a fala de Boas, que ele diz o seguinte: a aprendizagem na EJA, em qualquer outra etapa de ensino, é um sistema complexo, composto por esses subsistemas, quais sejam os resultados da aprendizagem, o que se aprende, o que se construiu no processo daquela aula, ou no processo ao longo da semana, ou do mês, ou do bimestre. O outro, os processos, como se aprende, como o adulto, o idoso, ele aprende, que estratégias ele mobiliza, cognitiva, psicomotora, afetiva, e as condições práticas, materiais, objetivas, em que se aprende. Esse educando, eu tenho que pensar que ele é trabalhador, ele trabalha o dia inteiro, vai para a escola à noite cansado para trabalhar, e mais agora ensino remoto. Então, todos os aspectos, o Juan Pozo, ele coloca a importante considerar no ato de ensinar e aprender, mas, sobretudo, no ato também de avaliar. Então, esses aspectos. A professora Georgiana, eu gosto muito do trabalho dela, ela trabalha essa perspectiva, né, da avaliação formativa, e ela elaborou um material muito interessante, e ela é uma referência aqui em Caxias na educação de jovens e adultos, mas, sobretudo, em se tratando da avaliação da aprendizagem, né? E aí, quando eu pensar nesse ensino, eu tenho que pensar esse ensino-aprendizagem está vinculado a uma avaliação. Eu tenho que estar bem consciente do que eu esperar dos meus educandos, da minha maneira de ensinar, mas, sobretudo, a avaliação na EJA também, como qualquer etapa de ensino, é uma avaliação de mão dupla.
O ato de eu avaliar o meu educando, eu também estou me autoavaliando. Estou avaliando meu trabalho também. Pensar que esse ensino pressupõe um tripé, que é com base em Martins, 2013, no conteúdo que vai ser ensinado, na forma como esse conteúdo vai ser ensinado, que é na metodologia, nas estratégias, na forma que você vai fazer a mediação pedagógica do processo, e o destinatário, que é o nosso educando da educação de jovens e adultos, que é diferente. Eu tenho um jovem, eu tenho um adulto, eu tenho idoso. E mesmo assim, esses três faixas etárias, eles apresentam tempos, caminhos, ritmos de aprendizagem diferentes, maneira de aprender diferente, o seu diferente estilo de aprendizagem. Tem que pensar nisso. E aí, nesse sentido, eu preciso compreender a avaliação da aprendizagem sendo um processo eminentemente pedagógico, portanto, formativo, educativo, que vai contribuir para que os nossos educandos da EJA possam aprender mais e com mais profundidade e com mais qualidade, e também, sobretudo, para que nós, professores, educadores da EJA, possamos ensinar melhor. Isso é uma fala que Fernandes, já ano passado, ele traz isso com base no ensino remoto. Essa é uma redição do seu texto, já adequando para o ensino remoto. Então, pensamos na avaliação como um processo que melhora o processo de aprendizagem do educando, e que ele aprofunda, que ele qualifica, mas também melhora o nosso trabalho como docente, onde nós ensinar o outro a aprender. Assim, avaliar para as aprendizagens. Nós vamos sempre avaliar para as aprendizagens. E aí eu estou falando aprendizagens, porque há diferentes aprendizagens. Cada sujeito aprende de maneira diferente. Eu não posso querer avaliar a turma, Francisco, me colocou, de forma homogênea. Um único instrumento avaliativo, uma única prova, um único questionário, uma única maneira. Ou seja, tem que pensar em diferentes maneiras de avaliar que atenda aos diferentes tipos de aprendizagem, os diferentes estilos de aprendizagem educandos. Daí a importância da mediação pedagógica, da relação que esse professor estabelece com seus educandos, como ele observa, como ele capta a maneira que seus educandos aprendem e constroem. E a partir daí ele vai pensando nessas avaliações diferentes da aprendizagem, para as aprendizagens. E nesse sentido tem que estabelecer critérios. E esses critérios estabelecidos, os alunos precisam saber quais são os critérios que eu vou avaliar. Ele não precisa se pegar sem surpresa, pelo contrário. Antes de chegar nesse critério, eu queria falar um pouco, de forma em breve, da avaliação formativa, que é a que nos interessa mais. A diagnóstica é importante, ela é importante para você sondar as aprendizagens, a dificuldade, os saberes, e também redimensionar seu planejamento, né, suas estratégias. Mas a avaliação formativa ela é tão importante na EJA porque ela articula com as atividades de ensino. Ela permeia todas as etapas do processo de aprendizagem. Ela é problematizadora da ação do professor. Ela faz o professor pensar sobre a maneira que ele trabalha, a maneira que ele ensina, mas também a ação dos alunos, do educando da EJA. Como é que os educandos estão estudando, eles estão aprendendo, eles estão construindo conhecimento. E também ela me faz pensar a avaliação, que ela vai se materializar como sendo contínua, um processo, ela é processual, no ato de ensinar. Eu não vou ter um momento pontual de avaliar. Na EJA, em qualquer etapa de ensino, se avalia ao longo do processo. A todo momento, nós estamos avaliando os educandos da educação de jovens e adultos. E aí, eu me fundamentando em Fernandes, 2020, em que ele diz assim, avaliar as aprendizagens está no domínio pedagógico, no ensino, na relação com os objetivos da aprendizagem. Por isso que eu tenho que articular a avaliação muito mais com os objetivos de aprendizagem do que com as metodologias. Porque as metodologias, elas vão estar articuladas com os objetivos também. São as metodologias que vai materializar, fazer com que aquele meu objetivo de aprendizagem se concretize, que o aluno consiga aprender. Portanto, eu tenho que articular minha avaliação com os objetivos. Eu tenho que ter bem claro delineado para mim, para meus educandos, quais são as aprendizagens que se espera que ele atinja naquela aula, naquele conteúdo, naquela semana, naquele bimestre. É com base nos objetivos de aprendizagem que a gente vai estabelecer os diferentes instrumentos, procedimentos de avaliação e as formas de fazer os critérios. O feedback, que é o retorno, a devolutiva, eu tenho que dar devolutiva para os educandos da EJA, que é importante, o Francisco, que ela perguntou. Eu tenho que perguntar, devolver os alunos, comunicar a eles os aspectos que os alunos estão aquém, que eles estão tendo dificuldade. Dizer, olha, Francisco, João, nesse conteúdo, nessa atividade, você teve dificuldade aqui, se melhorar isso, o caminho é esse. Mas nesse aspecto aqui, você conseguiu avançar. Olha como no meu semestre passado você estava assim, você conseguiu já avançar aqui, está evoluindo, está aprofundando. Então, dá para dar devolutivo para os alunos dentro desse critério de avaliação, mostrando para ele os aspectos que ele precisa melhorar ainda
e os aspectos que ele está avançando, porque acaba estimulando, trabalhando a motivação desse aluno, porque ele percebe, olha, eu também sou capaz de aprender, eu também estou aprendendo, eu tenho dificuldade? Tenho, mas também eu tenho muitos avanços, e aí, a partir dele, vai trabalhando a superação da dificuldade. O outro aspecto que eu preciso pensar na avaliação e na metodologia de ensino, os objetivos, é clarificar os objetivos de aprendizagem para os alunos. Para o meu plano de aula, plano de ensino, ele tem uma linguagem, mas quando eu for colocar para o aluno da EJA, eu tenho que deixar numa linguagem muito mais acessível, clara, para que ele compreenda qual é o objetivo daquela aprendizagem, qual é o objetivo daquela aula que ele precisa atingir. E aí, assim, eu tenho que sinalizar em que ponto os alunos se encontram em relação aos objetivos de aprendizagem. E em que ponto eles precisam chegar, em que aspecto, dando, claro, indicações claras de como os alunos devem se organizar para aprender. E aí, como é que ele vai se organizar no sentido dos estudos, da rotina de estudo dele? Ele precisa se organizar para ele poder aprender. Daí, sempre entender esse tripé: ensino, avaliação, ensino. Eu ensino, eu avalio esse ensino, aprendizagem, e eu retroalimento esse processo de aprendizagem. A partir da avaliação que a gente fez, que a gente apontou avanços e também dificuldades, a gente repensa e reinicia, redimensiona esse ato de ensinar, né, para que a gente possa estabelecer e entender que todos nós que na EJA, já é bem claro, que eles estão lá para estudar, para aprender, não é para ter nota. A nota é uma consequência, porque o sistema exige uma nota no final de cada bimestre, né, para depois fazer as médias. Mas, sobretudo, se ele encarar que o mais importante é ele estudar para aprender, e tendo a nota como consequência, as coisas favorecem muito mais. Porque a nota, ela não diz muito sobre esse processo. Se você não tiver bem claro quais os critérios avaliativos, quais os aspectos observacionais que você fez, que você registrou do avanço desse aluno. Então, esses critérios de avaliação, eles vão depender da tarefa, da natureza da disciplina, dos objetivos de aprendizagem. Na matemática, por exemplo, que é o curso de vocês aqui no IFMA, São João dos Patos, a matemática ela tem uma especificidade a avaliar. Daqui a pouco eu mostro para você alguns modelos possíveis, como resolução de problemas. A resolução de problemas e tem que ter direcionamento, de qual é a contextualização, qual é o direcionamento, o que é que eu quero disso. Na dimensão do conhecimento, eu quero apenas que ele demonstre o que ele aprendeu, que ele construiu o conhecimento, né, a compreensão dele. Na dimensão da análise, do pensamento crítico, na capacidade de síntese. Então, para cada um desses aspectos, desses critérios, a tarefa ela vai se adequando. Então, o tipo de tarefa, de atividade, de instrumento, procedimento que vai direcionar para a gente ver qual é que a gente vai estabelecer. E aí eu trago a fala de Freitas et al., que diz assim: a avaliação é um processo que necessita ser assumido pelo professor, pelo educador da educação de jovens e adultos. A avaliação como sendo a autoavaliação dele, professor, mas também do educando, e assumida também como uma responsabilidade conjunta do professor da EJA e do educando da EJA. O ato de avaliar é uma responsabilidade mútua do educador e do educando. Assim, a avaliação é um instrumento para gerar mais desenvolvimento do educando e do seu professor. Preciso pensar sobre isso, pensar sobre essas questões, para a gente poder avançar, né? E a gente vai avançar nesse sentido. A Vanessa Borges, por exemplo, ela questiona lá no chat, né, qual a probabilidade da existência de sala virtual em tempos de pandemia, né, com os adultos. Praticamente 100%, Vanessa. É muito altíssimo a probabilidade, mas ainda temos muitos alunos que persistem. Vai depender muito também do acompanhamento do professor, da assistência, desse retorno, né? Então, é muito alto, porque boa parte, considerando não o jovem, mas o adulto e idoso, que poucos têm uma certa afinidade com as tecnologias, que não tem acesso à internet, que já trabalha o dia todo. Então, ficar em frente ao computador, num celular, por exemplo, é muito cansativo para esses jovens e adultos. Então, é importante a atividade impressa. Para a educação dos adultos é muito mais importante. Atividades pedagógicas não presenciais impressas, com orientações claras, bem práticas para ele, e que você devolve, que se faz devolutiva com os encaminhamentos. Que você possa criar também o WhatsApp, você consegue fazer no WhatsApp. Você posta vídeo seu, porque às vezes a educação adulta, ele não viu o professor, ele não conhece, então é tão importante a imagem. O aluno da EJA é um aluno afetivo, ele precisa conhecer esse professor, essa professora da EJA, ter essa afinidade, para essas questões. É outro aspecto que se colocar para vocês. Eu quero destacar algo ainda para vocês, de entrar nos questionamentos,
que eu destaquei para vocês, que acho importante e pertinente da gente falar a respeito dessas metodologias, que eu só abrevei por causa do tempo, depois eu monto, professora Fabrícia, o material muito mais detalhado para vocês aprender. Eu queria destacar para vocês alguns aspectos importantes ser dito nessa relação com o professor, na relação da metodologia de ensino, na relação da aplicação disso, que é importante que o aluno ele conheça e se envolva todo esse processo de construção do conhecimento, porque não é apenas o fazer por fazer, tem lá um sentido de ser feito, né, de ser trabalhado, de ser realizado, né? E a gente precisa entender todos esses processos de construção do conhecimento, né, para que a gente possa entender a vinculação aos objetivos da aprendizagem, a validade desses conteúdos objetos, a importância disso na vida prática desse sujeito, da significância dessa aprendizagem, dessas experiências pessoais e coletivas, e a utilidade no cotidiano que vai se dar esse trabalho. Precisa pensar todas essas questões, tem que estar envolvida, tem que estar direcionada, né? Que a gente possa entender esse processo de construção desses conhecimentos. O outro aspecto que eu destaquei para vocês, que a interessa de colocar, é que na educação de jovens e adultos, a gente segue os princípios da aprendizagem do adulto com base na andragogia. A andragogia é a pedagogia da aprendizagem do adulto, né? E aí, vamos pensar na metodologia, na avaliação da aprendizagem, eu tenho que pensar em 6 princípios andragógicos que norteiam o processo de ensinar e aprender na EJA. Quais sejam? A necessidade de saber, o aluno, o adulto e o idoso, ele tem essa necessidade, e eu preciso saber qual é, saber o que ele vai aprender, por que e como irá aprender. Então, o saber o que é o conteúdo, saber por que é o objetivo, a finalidade, saber como irá aprender a metodologia, as estratégias, e, sobretudo, aprender como é que ele vai ser avaliado. Então, deixar bem claro para ele tudo isso, porque quando o adulto ele sabe o que ele vai estudar, o que ele vai aprender, como vai aprender, que vai ser avaliado, ele se envolve mais com isso, ele sabe o início, meio e fim, ele não vai ter surpresa. Como é que se materializa na minha prática de ensino? Como é que eu vou fazer isso, professor Denilson? Você pode fazer a vinculação da ação de educação, a sua ação docente, a resultado de avaliação do desempenho do aluno, a autoavaliação. E a autoavaliação não é só assim, eu mereço 10. Não, é que ele possa se autoavaliar também sobre em que atividades ele conseguiu desempenhar melhor, ele dedicou mais tempo, ele se envolveu, ele produziu ou aquela que ele menos fez. Eu posso também apresentar o plano de ensino, no ano letivo, apresentar para ele o meu plano de ensino, o plano de curso, o plano de aula, o plano bimestral, mostrando tudo que vai ser feito para ele compreender. Apresentar também a cada dia de aula os objetivos. Na EJA é bom interessante colocar, para além do tema gerador, você deixar bem claro qual é o objetivo daquela aula, para ele já saber o que é e como é que essa aula vai ser conduzida. Então, ele vai saber do início ao fim como é que aquela aula vai ser feita, vai ser desenvolvida com eles e com você, como é que ele vai ser avaliado naquela aula, porque em cada aula ele também é avaliado. O segundo princípio andagógico é o autoconceito do aprendiz. O educando jovens e adultos, ele precisa promover a transição de aprendizes dependentes para aprendizes autodirigidos. Por quê? Porque na EJA, diferente do ensino fundamental, que trabalha com crianças de até 14 anos, na EJA, o adulto, ele é o autônomo, ele é o responsável pelo aprendizado. Ele não é mais dependente do professor, no sentido que o professor vai fazer tudo por ele. O professor é o mediador desse processo, mas quem vai se organizar nos estudos, quem vai fazer, produzir, é o educando da EJA. Daí é importante para o professor orientar essa rotina de estudo dele, valorizar o avanço, valorizar o esforço que ele está fazendo, embora ele não atingiu aquilo que você queria, mas o esforço que ele tentou, estimular para ele avançar. Não tratar esse aluno como criança, não pensar em atividades estratégicas ou atividades pedagógicas infantilizadas, seja músicas, atividades, jogos. Quando eu pensar tudo isso, eu pensar em atividades voltadas para adultos e idosos. Não impor regras, aqui a gente vai compartilhar, a gente vai fazer acordos, a gente vai trabalhar junto qual é a didática da disciplina, da aula, e compartilhar a responsabilidade, que na sala de aula, tanto o professor responsável pelas aulas, pelo ensino e aprendizagem, quanto os educandos da EJA. Então, os dois, mutuamente, são corresponsáveis por esse processo, que repassa também pela critério da avaliação. O terceiro aspecto é o papel das experiências dos aprendizes. Entender que na classe dos adultos, você não está com a tábua rasa, você tem uma sala rica de pessoas que têm ricas experiências anteriores, os conhecimentos prévios,
culturais, sociais, de vida. O grupo é heterogêneo, é plural, porque eu tenho um jovem, tenho um adulto, tenho um idoso, e dentro desse mesmo grupo, faixa etária, diversas, eu tenho uma diversidade de sujeitos, de histórias, de culturas, os mapas mentais preconcebidos, ou seja, os conceitos que eles têm construído a respeito das coisas, das representações sociais, e a ideia da dicotomia, da dialética, desvalorização e valorização, né? Que isso recai sobre a questão da autoestima desse sujeito. Como é que eu posso fazer isso em sala de aula, professor? Diversificando as estratégias, porque os sujeitos são diferentes, não posso pensar numa única forma de ensinar, mas diferentes formas de ensinar, explorar a experiência dos alunos, a partir dessa experiência, traga isso para a sala de aula como ponto de partida para abordar esse conteúdo, ele vai se sentir envolvido, ele vai se ver na aula, daí é importante você conhecer a história de vida deles. Um outro aspecto, fazer as boas perguntas, ao invés de querer dar boas respostas, envolver eles. O quarto, estou encerrando, o quarto princípio é a prontidão para aprender. O processo de aprendizagem, ele vinculado a uma situação da vida real, do aluno, daí é importante conhecer essa história de vida, oferecer ação de ensino-aprendizagem a quem realmente precisa, porque na sala de aula eu vou ter adultos e idosos que conseguem ter autonomia de conduzir o processo sozinho, e que eu posso dar mais atenção àqueles alunos que mais precisam, isso quando ensino presencial, no ensino remoto, e aí eu preciso fazer acompanhamento mais pelo celular, pelo WhatsApp, tentar conversar, fazer videochamada com eles também, tentar conversar, estabelecer vínculos com esses alunos, oferecer uma ação de ensino-aprendizagem no momento certo, que eles mais precisam, né? O quinto, o princípio, é a orientação para a aprendizagem, porque o processo de aprendizagem, ele deve resolver problemas reais, e aí eu preciso fazer a vinculação entre o que está sendo ensinado na sala de aula e a sua aplicabilidade na vida real. E o último princípio é a motivação, principalmente intrínseca, maior satisfação no trabalho, na escola, a autoestima dele, a qualidade de vida, em casa. Como é que eu faço na sala de aula? Promovendo um clima físico e psicológico favorável à sala de aula, harmonioso. E ao respeitar os outros princípios, está também terá uma consequência bem positiva. Isso eu coloco para vocês nesse sentido, para poder perceber essas questões, porque já são 9 horas, eu preciso dialogar com vocês algumas ideias que eu trago para vocês sobre isso, né, para pensar a respeito. E aí eu justifico mais uma vez, eu não utilizei slide pela seguinte razão. Na EJA, a gente tem que simplificar ao máximo. Então, se eu for falar a palavra-chave, avaliação da aprendizagem, metodologia de ensino, e a partir desses temas geradores, a gente vai construindo com os alunos um mapa conceituais, vai construindo e vai anotando as palavras-chave deles, e você vai aprofundando. Porque encher o quadro de textos não é bom, não é indicado para a educação dos adultos. O fato de copiar e colar não significa que ele está aprendendo. Então, é muito mais um processo dialógico, de construção do conhecimento, que se faz a EJA. Professora Fabrícia, eu coloco à disposição para os questionamentos, para as perguntas, porque a nossa ideia é dialogar com o povo, né? Dialogar com os participantes no chat e com os alunos do curso de matemática, já porque eu já falo muito, né? Microfone, Fabrícia. Certo. Eu, particularmente, assim, eu acho que você viu alguns comentários aqui. Sim. Tem aqui pessoas de longe, viu, professor? A Sailândia, minha amiga aqui, a Jane Chaves, ela é supervisora da EJA, na escola João de Quintal, no município de Açailândia, Maranhão, 600 quilômetros de distância de Caxias, está aí conosco. É formidável reencontrar essas pessoas, né? Sueli Elton. Certo. Tem várias pessoas aqui como eu posso falar, do Piauí, Maranhão, Natal. Tem gente de longe, viu? Fortaleza dos Nogueiras, Dom Pedro, vários lugares. E assim, professor, muita gente ali parabenizando pela palestra. Quando você disse, eu não vou usar slide, o pessoal, oxe, não vai usar slide, mas você desde o início está se colocando mesmo na questão da gente sentir como é que o aluno da educação de jovens e adultos se sente, porque, de fato, quando a gente adentra, né, nesse mundo, dentro da questão da modalidade de jovens e adultos, muitas vezes o professor vem mestre, vem doutor, mas não vem com o conhecimento necessário para lidar com essa modalidade tão importante. E chega nas questões à noite, né, trazendo o que ele trabalha de manhã e de tarde, não, aquilo não vai fazer sentido para o aluno da educação de jovens e adultos. Na questão do trabalho,
E, assim, surgiram várias perguntas aqui, muitas perguntas mesmo, pessoal interessado. Tem pessoas aqui que trabalham com a educação de jovens e adultos alinhado ao sistema prisional, pessoas que são de escola. Quando a gente estava no Google Meet, uma moça, eu até fiquei assim, não lembro o nome dela agora, mas, assim, falando da questão muito do ensino remoto, a gente viu aqui nas questões, acho que muitas você já perguntou, e, assim, eu lembro que na outra palestra você colocou que nos institutos tínhamos mais de 300, tínhamos mais de 300 no Brasil, e uns 30 que efetivamente ofertam a modalidade para jovens e adultos. Você hoje, vou fazer primeiro as perguntas, você hoje tem dados mais atualizados sobre a oferta da educação de jovens e adultos nas escolas brasileiras, especificamente nos institutos federais? Sim, professor, tem tanto os federais quanto na educação básica dos estados e municípios, né? Infelizmente, é triste. A cada ano tem decaído e diminuído as matrículas na educação dos adultos. Então, estão fechando escolas noturnas e o Instituto Federal, especificamente falando, que eles nascem, o coração, na verdade, dos Institutos Federais é o PROEJA, a educação de jovens e adultos, a educação profissional. Eu não tenho como pensar na educação profissional desvinculada da educação de jovens e adultos. Então, como é o coração dos institutos, poucos, apenas 30 e poucos dos federais do Brasil trabalham a educação de jovens e adultos. Né? É muito baixo. E mais ainda, em se tratando da educação básica, que é o Estado e o município, as matrículas têm caído muito, professor. A evasão e agora a pandemia, isso aí desabou de vez. Por quê? Pelo descrédito, pela não devolutiva, não valorização, eles estão lá na sala de aula como se fosse qualquer outra coisa. Essa escola não é pensada para esse jovem adulto idoso, ela é pensada tudo para a criança. As práticas do professor já da trabalho à tarde, ele vai apenas transpor essa prática para a noite, não dá certo. O aluno não se vê reconhecido, não se vê naquelas práticas, não se vê naquela escola. O trabalho que é feito avaliativo ou escrito, ele não se encontra. Então, a gente precisa pensar nisso. Infelizmente, lamentavelmente, tem diminuído. E a educação prisional, que é outro eixo, que é educando para a liberdade, é agora que diminuiu mesmo. A oferta nas CCPJ, nos presídios brasileiros, caiu muito. No Maranhão, por exemplo, nós temos apenas a Imperatriz e São Luís, que ainda resistem à oferta. Caxias não tem mais, porque aumentou a criminalidade, não tem mais espaço para fazer sala de aula, porque nós temos a cela-aula para trabalhar essas questões. E outra, professor, porque vê a educação de adulto como um privilégio. E não é. A educação como um todo do país, e a EJA não é diferente, ela é um direito subjetivo. E aí é tratado como um privilégio, como um favor. E não é. Então, o que eu posso pensar, Fabrícia, de quando eu for professor da EJA ou atuar, que eu não vou lá dizer que eu estou fazendo um favor, uma benevolência, um momento de solidariedade. Não é. Você está como profissional da educação que vai trabalhar com a mesma qualidade que trabalha com as crianças. Certo. Vou retomar algumas perguntas que foram feitas, você foi respondendo, mas, assim, dando uma coisa diferente. A Camila colocou como avaliar os alunos nesse contexto de pandemia, levando em consideração a timidez de muitos alunos que não se posicionam em sala de aula virtual. Você já falou que tem a questão que diminuiu bastante, principalmente, eu acho que nós consideramos pela questão mesmo do acesso, mas o que vem sendo feito para poder dar a volta por cima, professor? Exato, boa pergunta. Tem sido feito muitas coisas. O problema, Fabrício, é que os avanços nos estudos, nas pesquisas com os adultos, infelizmente, não chegam às escolas. Estão distantes, nós temos muito material produzido. Olha, eu sugiro que o Instituto Federal, ou referência, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, federal, é uma referência na educação de jovens e adultos. Tem bons materiais no site, você consegue baixar vários materiais voltados para a EJA. Produção de coletâneas de trabalho. Nós temos uma experiência exitosa, que é bom destacar também, no de Alagoas, o IFAO, né? O Federal de Alagoas também tem uma referência, um estudo muito bom e práticas da educação de jovens e adultos, que é referência. Quer dizer, o que está faltando é institutos, todos eles têm boa expressão, 33 institutos que trabalham com a EJA. Eles não se comunicam, Fabrícia. Parece que cada instituto é uma competição para um ser melhor do que o outro. E eles esquecem que o instituto é uma rede só. Eles fazem parte da rede federal, né? E, portanto, partilhar. E aí, Fabrícia, não é instituto só. Isso que recai pelo estadual,
recabe as escolas básicas. Na própria escola, parece que são várias escolas dentro de uma maior. Eu preciso fazer isso. E aí, como é que faz? Se eu começar a te olhar como minha aluna da EJA, que você é tímida, que você não se manifesta, mas que você está aprendendo, e eu não me aproximar de você, não te acolher, não querer saber do teu caderno, nas suas atividades, da década evolutiva, tu me fez atividade, devolvi, pronto, seco. Não, eu faço um comentário, olha, Fabrício, olha só como você conseguiu avançar nisso, como essa atividade aqui você conseguiu ir além do que eu tinha solicitado, nessa aqui você está com dificuldade ainda. Então, se socializar, eu acho tão interessante se socializar para a gente na sala, convide ele a socializar. Na sala virtual, a mesma coisa. Ele prefere fechar a câmera por causa disso, porque ele não sente a confiança naquele ambiente. Então, a afetividade é um elemento fundamental na EJA e pode favorecer o aprendizado, como pode dificultar. Como pode favorecer a permanência, como a evasão na sala de aula. Por isso, na EJA, é bom o aluno estimular o outro a buscar, cada um buscando o outro, né? Eu vou daqui a pouco falar sobre isso. Me permita, Fabrícia. Eu até destaquei que eu chamo disso, na minha experiência, dessas observações, eu chamo isso de a gente poder perceber das várias pedagogias na educação dos adultos e compartilhar saberes e sabores e experiências. Fabrícia, criar uma comunidade educativa de aprendizagem. A EJA, ela por si só, ela favorece a comunidade educativa de aprendizagem. Que comunidade é essa? Na sala eu tenho um jovem, tenho um adulto e um idoso. Diferentes sujeitos que podem compartilhar na sala de aula saberes. Esse jovem, adulto e idoso, ele mora numa casa, numa família. Que essa família também tem diferentes sujeitos que podem partilhar saberes e experiências. Esse jovem adulto e idoso, eles trabalham numa empresa, num ambiente público ou privado, que também constitui uma aprendizagem, partilha, trazer isso. Pensar a prática e praticar o pensamento, né? Da ideia de valorização da competência 8ª da BNCC, que trabalha o autoconhecimento e o autocuidado. Fazer esse aluno, para valorizar essa autoestima, que ele possa se conhecer, o que ele já sabe, o que ele precisa saber, ele conhecer suas potencialidades, suas limitações, e cuidar de si para cuidar do outro. Porque, Fabrício e demais, há professores que deixam nos educandos da EJA, infelizmente, aliás, felizmente, boas marcas, mas, infelizmente, há aqueles que deixam nele péssimas marcas, marcas ruins. Então, vamos marcar pelo bem dos alunos, porque aqueles que deixam marcas ruins, cria traumas, o educando, ele acaba evadindo, desistindo, e esses traumas, essas marcas ruins, viram cicatrizes. Mas há professores que, para além de boas marcas, deixam pegadas educandos da EJA, e pegadas ensinam. A gente precisa ter bons professores na EJA, e valorizar isso. E, às vezes, o aluno, ele quer ter proximidade com a Fabrícia, mas a Fabrícia, às vezes, tem um distanciamento. Então, que a Fabrícia seja a professora que possa acolher. Não é apenas abraçar fisicamente, esse abraçar por si só nada. Ele sentir que o teu abraço, Fabrícia, é um abraço que, de fato, acolhe. Que você não está apenas aquele abraço político. Que você, ao conversar com ele, olhe no olho. Que isso é atenção, valorização. Que você está preocupado com o que ele está dizendo. E o que ele disse, retome na sua aula. Isso também está avaliando. Porque aquilo que ele está falando, que ele está fazendo, é um indicativo do que ele está aprendendo. Porque se ele é capaz de argumentar contigo, de fazer questionamentos bem elaborados, ele não fez à toa. Ele tem uma bagagem, ele aprendeu. Ele pode até não saber sistematizar no texto que você quer, mas oralmente, por isso que é bom na EJA também trabalhar a questão do oral. Eu retomo para fechar esse momento, Fabrício, do professor adotar o caderno de registro, que eu te falei na nossa live de novembro. Adote o caderno da turma. A cada aula, escolha um aluno, pode ser matemática, história, geografia, adote o seu caderno. E peça que o aluno ele fique atento à aula, ele anote o que ele aprendeu, a dificuldade, o avanço. E na próxima aula, ele inicia a aula lendo esse caderno. E aí você vai ter o registro. É outra forma de você fazer isso. Próximo, Fabrício. Certo. Eu considero que você respondeu essa pergunta, como trabalhar a educação popular com adultos de forma remota. Considero que você respondeu da Valéria. Agora, quais os aspectos devem ser avaliados na educação de adultos encarcerados? Que a professora Manuce Lima de Azevedo, não sei se eu não a conhecia, mas eu já quero o contato dela, porque ela trabalha no sistema prisional de São João dos Patos, não a conhecia, mas assim, e ela pergunta também quais as estratégias se utilizar no ensino de alunos encarcerados, ou seja, alunos que estão estudando na modalidade de educação de jovens e adultos no sistema prisional. Fique à vontade. Adoro essa pergunta. Obrigado, Marlúcia. Abraço. Eu também quero conhecer depois o contato dela, porque eu gosto de trocar. Eu tenho material sobre isso.
Olha, quando eu fui para a educação de adulto no presídio em Caxias, que antigamente era presídio, hoje é uma unidade de ressocialização, né, em Caxias, eu me vi nisso, como fazer, de construir o meu caminho. Eu não tinha uma referência. Então, o que eu fiz? Eu sei que na educação de adulto, no presídio, não tem 5 dias da semana. Eu tinha só 4 dias, porque um dia eles vão para audiência de custódia, para visita, então não tinha como ter aula. Então, para não ficar ociosos, eu deixava eles fazerem atividade na cela, atividades que não são cortantes, né? Não pode trabalhar material cortante, já levar tudo pronto, pré-organizado, para que eles possam fazer na sala. Lá eu adotei o que eu chamei de o defenestrador. O que é o defenestrador? É um informativo em que eles não queriam participar das minhas aulas pelo conteúdo. Então, eu disse, olha, quais são os problemas que vocês vivenciam aqui na CCPJ? O direito de vocês. Então, faça informativo relatando, eu botei lá a coluna, mete bronca. Eles conhecem a legislação, então eu produzia os textos, eles me entregavam na hora de semana, eu corrigia, e no final do mês a gente organizava em formato de informativo, que chama defenestrador. Por que defenestrador? Vem do francês, significa o ato de tirar algo pela janela. Como eles estavam presos, é o conhecimento jogado, produzido por cima das grades, então jogado para a sociedade. A Secretaria Educação na época, a coordenadora, ela fazia reprodução, distribuía nas escolas, para ter acesso. Eles foram tendo aí o estímulo para a leitura. Por quê? Porque eu não cheguei dizendo, a aula minha é esta. Eu sou obrigado a ensinar esse conteúdo. Não. Eu fui buscar quais eram os conteúdos, qual era o currículo que eles queriam aprender. E em cima do que eles queriam aprender, eu fui trabalhar o conteúdo oficial, que a rede me cobrava. E aí foi feito isso. Outro exemplo, trabalhei com eles a questão da parlenda, para produzir textos poéticos, a partir das vivências deles, porque eu peguei as palavras Jesus, mãe, família, liberdade, eram as palavras que eles mais utilizavam. E a partir daí a gente fez um projeto chamado socioeducativo, em forma de oficinas. O que era bom de artesão, produzia o artesanato, na sala compartilhava os conhecimentos deles, produzia os textos, eu tenho daqui a pouco, já mostrar, se me permitir, eu posso compartilhar daqui a pouco esse material do presídio, mas na frente, se me permitir, eu posso compartilhar, eu tenho ele aqui. Eles produziram, eu fiz uma auto-entrevista com eles, para saber o porquê que eles estavam lá presos, a gente relatou isso, eu fiz a vida deles em sanfonada. O que é a vida sanfonada? Eu colocava palavras incompletas, frases incompletas, para eles completar com base na vivência deles, aí virava uma sanfona, eles apresentaram. E aí na sanfona, eu tenho uma língua portuguesa, eu tenho matemática, porque trabalha com a escala, com a questão das dimensões, tem arte, tem todos os conteúdos, é dessa forma. E aí um outro ponto que me chamou a atenção lá, é de que eles avançaram muito, porque eles diziam, olha, professor, você é um professor que parou para ouvir aqui. Então, eles tinham essa relação de confiança. E aí, o que aconteceu, Fabrício? Eles começaram a falar em dialetos. Eu não conhecia o dialeto deles. Mas eu ficava preocupado, mas eu precisava ensinar a língua portuguesa. Eu disse, então, foi o seguinte, vamos criar um dicionário aqui, vocês escrevem as palavras que vocês utilizam, colocam o significado, e eu vou dizer para vocês qual é o significado na gramática. E a gente fez, a gente descobriu várias coisas lá, por exemplo, eles estavam fazendo alguma coisa errada na cela, e o agente penitenciário se aproximava. Qual é a comunicação deles? Gritava, açúcar, açúcar. Aí eu disse, mas qual é a lógica do açúcar? Esse professor, o açúcar é branco, não é? Isso é. O café é preto, não é? É. Você joga o açúcar no café, sujou, professor, sujou. E aí eu fui buscando para ele o significado disso, para ele perceber que a gente está produzindo palavras. E foi envolvendo esse trabalho. É igual a Tereza, que é a garrafa PET, que eles amarravam no lençol para usar o catatal, que é a carta dentro, para passar de cela em cela para se comunicar. Quer dizer, várias possibilidades. E aí, Marlúcia, no presídio é isso. Não adianta trazer pronto o conteúdo de fora. Mas a partir do conteúdo que eles querem aprender, você vai inserindo o conteúdo obrigatório do currículo. Várias dessas experiências deles. Mas, sobretudo, saber ouvir. Nesse lugar, Marlúcia e demais, você vai muito mais para ouvir do que para falar. Né? E aí, quanto mais esse ouvir deles, eu ia redimensionando. Né? Redimensionando esse processo. Só para fechar esse momento, queria lembrar para vocês que meu primeiro dia de aula lá, eu não sabia como trabalhar no presídio. Me jogar na sala, que é uma sala fechada, gradeada, só fica eu e ele lá dentro. Saiu todo mundo da sala, as autoridades, né? Aí, Fabrício, ele virou para mim, professor, e o senhor não teve medo de ensinar a gente, não? Vim para cá ensinar a gente.
Menina, eu respirei fundo. Isso, como dessa resposta, Fabrícia, para esses detentos? Porque eram 30 e eu sozinho lá, magrinho, baixinho. Aí eu lembrei da psicologia da educação e da igreja, né? Eu disse, pega o caderno de vocês de desenho. Me desenha uma orelha. Passa o caderno adiante. Desenha outra orelha. Até fazer o rosto coletivo. Eu disse, agora assine seu nome embaixo. Eu disse, não, professor, não vou assinar meu nome, não. Disse, por quê? Professores que parecem um monstro. Eu disse, pois esta é a imagem que a sociedade tem construído de vocês lá fora. Só que hoje, estão começando uma outra história. Vocês virem para a escola para estudar, para ressignificar a parte de vocês, para quando voltar, essas pessoas que vocês estão achando que vocês são, de bem. Foi assim que eu sei pela tangente, como é que eu dar aquela resposta, né? E aí eles começaram a discutir, que de fato as pessoas têm medo dele, se afastam, que a família também se afastou quando souberam que eles foram presos. Colocaram tudo isso, vão colocando, né? Da importância desse momento. Outra coisa, Marlúcia, mantenha vínculo com a família. Eu passei a conhecer a família deles, visitava a família deles para sondar as histórias, levar as atividades, para pegar material também, porque precisava para a sala de aula. Em agosto, da família, a gente fez a família na CCPJ, conversei lá com a diretoria para levar com segurança. Aproximar, reeducar, humanizar. Eu quero dizer com isso, quando chegar na casa dele, Fabrício, o pai saía da sala, ficava só a mãe. A mãe é que mais sofre, que acolhe. Eu ouvia tudo isso. E aí um dia um deles disse para mim, professor, chamado, tinha o nome dele lá, né? E eles pedem o nome deles, um codinome, né? Professor, não adianta, não, eu não tenho mais jeito. Eu sei que minha mãe da sala foi, mas não tenho mais jeito. Essa é a resposta que eu dizia. E aí, ao longo das aulas, ele foi dizendo, professor, eu tenho mudado minha ideia. Eu sei que eu tenho jeito. Falta, professor, alguém acreditar mais em mim. E esse primeiro vai ser eu, professor. Eu vou acreditar mais. Aí eu achei interessante, foi mudando. Os desenhos dele foram mudando, a escrita foram mudando. Que ele pode, ele já estava dado por entregue. Então, no presídio, tem que ter cuidado, Marnúcio, de você não ter sofrer a síndrome de Estocolmo, tá? Lembrar que o fardo é deles. A dor é deles, o problema é deles. Não é seu, não é sua. Tá? Então, você vai orientar. Mas lembrando que você continua com sua vida de professora e eles de detentos. E aí, 24 de maio é o dia do detento. Pense em atividades nesse momento. Foi nesse dia, Fabrício, que eu fiz a vida sanfonada do detento. A vida do detento sanfonada. É interessante. Uhum. Denilson, a professora Rosa Bispo, uma amiga nossa lá de Natal, ela, como avaliar os estudantes com deficiência, levando em consideração não ter acesso às tecnologias, outros não querem aula online, só querem presencial? Porque essas questões também tendem da modalidade para jovens e adultos, né, professor? Sim, perfeito. E muito. Inclusive, é a minha paixão que eu sou inclusiva também. Bispo, interessante a pergunta, pertinente. Porque a educação inclusiva, Fabrício, ela nasce na educação dos adultos. A EJA é, por excelência, uma modalidade inclusiva. Você vai encontrar os adultos lá surdos, com deficiência visual, com várias deficiências, eles estão a maioria nas turmas de educação de jovens e adultos. Eles estão lá. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que entender, o nome dela é Rosângela, Rosa? A professora Sandra, com a educação infantil, interessante, a professora Sandra, lá da Exalta. Então, vamos lá. A educação inclusiva, ela tem um diferencial. Não tem como eu querer avaliar, embora a avaliação é comparar, mas essa comparação não é em relação com o outro. A comparação é em relação com ele mesmo. Ou seja, aonde ele estava, onde ele está chegando. E isso, Bispo, uma forma é observação, registro, a videochamada é importante, o atendimento no contraturno aí, porque na pandemia, o atendimento ele está mantido. Ele não foi, porque no AE não aglomera. No AE é individualizado o atendimento. Eu faço coletivo? Faço. Mas há momento de fazer individualizado. E nesse professor, ele pode marcar o atendimento individualizado na sala de AE, fazer esse acompanhamento, orientação, ter relação muito forte com a família, e quando mandar atividade não presencial, pedagógica não presencial, impressa, mandar direcionamento para o pai, para a mãe, porque ele que vai orientar, que vai aplicar, porque você não pode ir na casa dele. Mas permita fazer a videochamada, conversar com esse aluno, ele é muito afetivo, e escutar. E pedir que esse pai, o pai e a mãe, vai ser o avaliador. Como? Ele vai relatar para a professora que o acompanha, do AEE, ou da sala comum, os avanços que está tendo, porque infelizmente, na pandemia, houve muita regressão. O que é regressão na educação inclusiva? O aluno, ele estava avançando na aula presencial, mas na pandemia ele está regredindo, né? Ele está esquecendo algumas coisas. Então, a gente chama de regressão
na educação inclusiva. Então, ele precisa retomar isso. Então, o pai vai relatar à mãe, ou alguém que acompanha ele em casa, relatar para a professora os avanços dele, as dificuldades, muita fazendo atividade. E, professora, aproveite materiais concretos da casa, recursos da casa. Não pense em material distante. Explore materiais da casa. Vou dar exemplo tanto para a EJA comum, quanto para a EJA inclusiva. A gente trabalhou, Fabrícia, lá no IFMA, do IFMA Campus Codó. Matemática, os alunos confeccionaram o dominó e o baralho. Para trabalhar o quê? Potenciação e raiz quadrada, que não é fácil. Então, eles fizeram, em vez de ter o baralho comum, eles fizeram botando as questões, tipo, a raiz quadrada de 9, 8 elevado ao quadrado. O que acontecia? Dentro do copo, passava o copo de mão em mão, ele escolhia o aluno, e de dupla tinha que dar a resposta. Para poder ter acesso à carta para jogar, ele tinha que encontrar a resposta. O que acontece na matemática comum? Ele viu lá o 8 elevado a 2, ele quer botar 8 mais 8. Né? Ele quer somar. E aí ele acaba aprendendo que o 2, ele vai dizer quantas vezes a base, que é o 8, vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, o professor, aproveita esse momento aí, deixa ele fazer o jeito dele, ele vai querer somar de fato. Aí o professor vai explicando que, na verdade, aquele 2 em cima do 8, ele está dizendo quantas vezes a base, que é o 8, vai ser multiplicado, não somado. E aí eles fazem contra-resposta. Na raiz quadrada, a mesma coisa. Então, eles fizeram. Um outro exemplo é você pegar aqueles elásticos de dinheiro, a liga, né? Em casa, esse adulto, ele tem muito... quem trabalha com costura, que a gente chama de... Meu Deus do céu. É tipo um prego, não é prego, meu Deus do céu? Me ajuda aí. Meu Deus do céu, que a gente usa para fixar, né? Quando vai constrói, faz costura, é como se fosse um alfinete? Alfinete, beleza. Aquele maior, o alfinete, você pega a barra de isopor, fixa o isopor como se fosse um círculo. Eu quero fazer a forma geométrica circular, né? O círculo. E aí, eu vou colando, fixando os alfinetes, e aí o aluno pega a fita, a liga do dinheiro e circula. Mesma coisa ele faz com triângulo, com losango. Dá para trabalhar isso a partir da liga. Tá vendo como são coisas tão simples que o aluno consegue compreender. E que essa forma geométrica ela não é bonita para ali. Ela tem uma razão no dia a dia, ela está presente nas coisas, nas construções, está presente. Então, mais ou menos nesse sentido de pensar, usar material concreto do dia a dia desses alunos para trabalhar. Professor, a Eliane Vidal é do Paraná, certo? Nós temos uma pessoa do Paraná, ela coloca o seguinte: professor, como podemos exigir o ensino EJA diurno, visto que no Paraná a maioria é à noite a oferta do EJA? Pronto, boa pergunta. E é bom lembrar, Eliane, que aí no Paraná vocês têm algo interessante. No Paraná é referência na EJA, aí você tem uma universidade da terceira idade. É interessante, aí é formidável, o trabalho daí é muito interessante. Tem um trabalho voltado para os idosos, há uma abertura na legislação. O que acontece? O que a gente faz no ensino da EJA diurno? A gente pensa naqueles alunos de 15 anos, 17 anos, para evitar os conflitos intergeracionais. Porque esse adolescente de 15 a 17 anos, ele não se reconhece como aluno da modalidade EJA. E quando ele é colocado à noite, ele acaba atrapalhando, dificultando. A gente está chamando do processo de juvenilização da EJA. A EJA está ficando muito adolescente. Então, durante o dia é possível. O que está acontecendo, eu esqueci o nome dela? Eliane, né? Edilane. O que está acontecendo? Vidal. O nome dela é Vidal. Eliane Vidal. Eliane Vidal. O que está acontecendo ultimamente? A EJA está sendo cada vez mais descaracterizada e estão se usando a EJA para poder fazer a correção, distorção e idade série. A EJA não foi criada com essa finalidade, para corrigir distorção de idade série. Isso aí tem outros programas. Só que, infelizmente, não tem mais esses programas de aceleração, de correção, estou jogando para a EJA, como se fosse a EJA um socorrão, algo punitivo para esse aluno, né? Então, geralmente, pode fazer o Centro Municipal de EJA ou estaduais no diurno, para trabalhar com aluno de 15, 17 anos, para fazer essa correção, esse fluxo, e evitar à noite os conflitos intergeracionais, né? Principalmente no primeiro segmento. No segundo segmento, a EJA basicamente jovens, né, do que adulto. Tem adulto, mas é minoria. Mas no primeiro segmento, que é primeiro e quinto ano, nós vamos ter muito mais adultos do que jovens. Então, é possível fazer, mas não é algo permanente, é algo emergencial para resolver esse problema
dessa distorção de série. E quando ele corrigir, ele volta para essa turma. Eu não gosto do termo regular, mas foi adotado, porque quando eu digo regular, parece que a EJA é irregular e não é. A EJA é a modalidade de ensino regular, tanto quanto as outras, por isso ela é formal, ela é escolarização formal. Ficava? Pronto? Eu vou pegar aqui, então, compartilhar com vocês para fechar a experiência do presídio. Né? Pode ficar à vontade. Eu ia colocar outra pergunta aqui da professora Nívia. Faça. Para a gente caminhar para o final. Como tornar o processo de ensino-aprendizagem na EJA mais dinâmico e interativo no ensino remoto? E aí a Vanessa pergunta, qual a probabilidade da desistência da sala de aula virtual em tempos de pandemia e educação de jovens e adultos? Algumas coisas você já falou. Agora tem uma pergunta aqui do Juan. Aí, eu não estou lembrando se o sobrenome dele, mas ele, se for o Juan, é o nosso aluno do curso de matemática, em que ele coloca o seguinte, deixa eu ver, caçar aqui, tem o Juan Guiaci, eu acho que seja Juan, da nosso campus. Como devemos planejar aulas específicas e abordar assuntos? Pois cada adulto e jovem da EJA estuda de acordo com o seu ritmo e com o tempo disponível. Boa pergunta. Aí ajuda a responder a Nívia e ajuda a responder a Manu, sim. Exatamente, Marnúcia. A pizza ajuda muito, dá para trabalhar isso. Ou seja, tudo que é concreto, que faz parte do cotidiano do aluno adulto, é bom trabalhar na EJA, porque tem sentido para esse significado. Vamos lá por etapa. O Juan pergunta sobre a questão da... Repete, por favor, bem. Porque a da Vanessa responde que a probabilidade é grande, aumentou muito. Da do Juan, você quer que eu repita? Porque eu me perdi. Que eu fiz as três logo, eu achei de professora Nívia e de a Nívia entendi, que é a mais dinâmica. Tornar mais dinâmica agora, as aulas. Como devemos planejar as aulas específicas e abordar assuntos, pois cada adulto e jovem do EJA estuda de acordo com o seu ritmo e com o seu tempo disponível? Pronto, boa pergunta. É por isso, Juan, eu não vou preparar várias aulas específicas. O que eu vou pensar é em estratégia de ensino diferente. Por exemplo, dentro da aula, a aula vai ser produzida pelos alunos, com você. O tema gerador que vai ser discutido é entre nós, a discussão que vai ser abordada. A gente vai ter esse tema gerador para matemática, para geografia, para história, enfim, depende da disciplina que vai ser trabalhada. Agora, a maneira que eu vou trabalhar isto é que vai ser diversificada. Eu vou pensar nas estratégias. Por exemplo, um aluno que é muito mais auditivo, que ele aprende muito mais ouvindo, eu vou trabalhar o dispositivo com esse aluno, ele consegue aprender me ouvindo. Mas aquele aluno que ele é muito mais psicomotor, sinestésico, ele precisa mais do concreto, ele precisa pegar, experienciar, vivenciar, eu tenho que pensar nisso, entender essas questões. Outra coisa, o aluno tem dificuldade, eu tenho um aluno que está lá no ensino médio, ou no ensino fundamental 2, mas ele está lá, mas tem dificuldade de leitura e escrita. Eu não vou botar uma dificuldade de escrita para esse aluno, vai ser difícil. Então, o que eu posso é fazer a leitura, ou botar ele em dupla com outro aluno que lê, para os dois produzir. Então, veja que a diversificação não é no conteúdo. O conteúdo é o mesmo para cada aluno. O que vai mudar é a minha abordagem, é a estratégia, a atividade, para que eu possa contemplar. Daí é importante conhecer o perfil dos meus educandos, que eu possa agrupá-los. Aqueles têm mais afinidade, ou estão no mesmo nível de aprendizado. E depois eu posso fazer uma troca, eu posso misturar quem sabe mais, quem sabe menos. Mas sem jamais dizer que eu botei a Fabrícia com o João, porque o João sabe mais ou sabe menos. Mas é a forma de muitos saber, né? Porque, na verdade, os saberes são diferentes. Aquilo que o Juan sabe um pouco mais, a Fabrícia não sabe, mas a Fabrícia tem algo que ela sabe mais que o Juan não sabe. E nesse encontro, eles compartilham. Essa que faz diferencial na EJA, que é a alegria de a gente poder ver o partilhamento desses saberes. E aí, para fechar a nível, e é muito mais dinâmica quando envolve isso, né? Envolvendo essas questões do cotidiano do saber, da vida deles, né? Certo. Eu considero que eu não passei por nenhuma pergunta aqui, mas eu vou fazer perguntas bem pontuais. Eu achei interessante quando a Valéria Docílio,
ela coloca o seguinte: educação ambiental crítica com pescadores de comunidade tradicional do Rio de Janeiro. Um grande desafio trabalhar a organização comunitária de forma remota. Aí ela agradece. Ela é do Rio, ela esteve comigo no início conversando lá no Meet. E assim, pessoal, não vai ser fácil, né, professor? Mas assim, eu vou lançar como um questionamento pessoal mesmo. Qual foi o maior desafio, né? Como professor de educação de jovens e adultos, como professor formador, ao lidar com essa modalidade de educação de jovens e adultos, que nós existe do início professor iniciante, professor que está, né, com os braços abertos para todas as experiências, e aquele professor Denilson que está no meio termo, no sentido de já tem experiência, mas quer buscar mais, e tem aquele Denilson que muitas vezes também está desmotivado, né? Então, assim, dentro desse contexto, qual foi e né? Nós somos, na nossa existência, o maior desafio para você ao lidar, porque eu acho que você já tem uns mais de 10 anos, né, lidar com a educação de jovens e adultos. Desde 2005 eu trabalho com jovens e adultos. Então, 16 anos, não são poucos dias, não são 16 dias, né? Então, eu queria que você relatasse um pouco disso, porque a gente estudou muito como fazer. Sim. Até essa noite a gente saiu com tanta experiência, assim, com tanta coisa boa, com tanta experiência, no sentido de vida, né, de conhecimento, e você iniciou, não vou usar slide, porque se eu vou falar de educação de jovens e adultos, eu tenho que sair do tradicional, eu tenho que me colocar como esse aluno também me enxerga todos os dias na minha sala de aula. E aqui, gente, tem pessoas que são alunos, amigos de trabalho do professor, tem os nossos alunos do IFMA de São João dos Passos, que é a minha grande preocupação, professor, quando a gente passa por disciplinas como essa, que esse webinar ele teve essa finalidade, de se discutir a educação de jovens e adultos, como eu fiz também no ano passado, de uma forma não somente teórica, mas que a gente possa vivenciar. Então, se você puder me responder. Posso e te agradeço. Essa pergunta é formidável. Ninguém me fez essa pergunta até agora. Eu achei interessante porque preciso dessa voz, de fato. Qual o desafio? Eu fiquei muito frustrado, de fato, nisso. Resistência, desvalorização da profissão, parece que ser professor de EJA é algo diminutivo, demérito, em chegar na escola, eu não ser recebido como professor da escola, mas que a escola está me cedendo um espaço para que eu possa ter uma turma de EJA, e que meus alunos me perguntaram, professor, a diretora não deu merenda para nós hoje, porque a gente não é aluno da escola, a gente não foi convidado para participar das atividades da escola, porque não é aluno da escola, e eles são alunos da escola. Outra coisa, resistência do sistema, existência da gestão das escolas, da coordenação. Um outro ponto é o desprestígio que se dá na sociedade para a educação de jovens e adultos, seja na educação básica, seja no superior. No superior, no mestrado, doutorado, poucos querem investigar a educação de jovens e adultos como objeto de estudo, porque acho que não é importante estudar isso. É mais educação popular. Um outro ponto é a gente poder entender, professora, de que a gente vai se constituindo no processo. E aí eu fui enveredando, me inquietando com isso e mostrando que era possível trabalhar a educação de jovens e adultos com qualidade. E aí os adultos vão fazer parte da escola. Um outro ponto é entender que ela não é benevolência, não é uma ação solidária, é comprometimento nosso. E outro ponto, olhar para aquele adulto, aquele idoso, que está lá na sala de aula, por dia de trabalho, e se ele foi para lá é porque ele quer aprender. Só isso vale a pena você entender. Não dá para brincar esse professor. Outra coisa, trabalhar no aprendizagem de jovens adultos requer responsabilidade. Não é fácil cuidar dos outros. Um outro ponto, eu me via, Fabrícia, eu iniciei a estudar com 10 anos de idade. Eu morava no campo, e meu pai disse, vou para a cidade. E eu iniciei na primeira série, no meio de alunos grandes, ou pequeno e eu grande. Isso me inquietava. Daí minha paixão que nasce pela EJA. Minha primeira experiência docente foi como alfabetizador de jovens e adultos, né? Tanto no ensino comum fora, quanto no ensino prisional. Eu fui me encantando nesse processo. Mas eu nunca tive vergonha, Fabrício, de dizer assim, professor Denilson. Não, professor Denilson da EJA. Professor da EJA. Eu sempre deixava bem marcar que era da EJA, porque não era vergonha.
Para ter noção, eu tenho muito mais alegria de ensinar em turma de EJA do que na turma de criança. Porque na EJA, ele tem um apego a você, ele te respeita. Eles me tratavam, eu não era muito mais novo, ele me tratava como senhor. E eu tratava também como senhoras e senhores, né? Mas é até interessante porque eu era novo em relação a eles e me tratava como senhor. Mas a alegria deles aprender. Né? Outra coisa que me inquieta muito é ver que temos recurso específico para a EJA, professora, e o recurso não ser aplicado. O Fundeb tem um dinheiro específico, mas, pasme, infelizmente o legislador disse lá, não há necessidade de prestar conta do recurso da EJA. E aí se paga outras coisas, não se investe. Tem dinheiro para formação do professor, para merenda escolar, para material didático, tem dinheiro específico para a modalidade de educação de jovens e adultos. Esse dinheiro acaba sendo pago outras coisas e não se investe na modalidade. Quando você vai no município, ou na rede estadual, ou até mesmo na federal, parece que tudo é um arranjo. Mas aquilo que sobrou dali, do outro, eu estou doando aqui para a EJA. E não é. Isso me entristece muito. Uma outra coisa é que quando vai colocar a EJA, é colocado como se fosse sempre uma ação de alguém que está fazendo um favor, que não é. Então, hoje a gente resgata que o aluno da EJA, o aluno da escola básica, é um aluno do IFMA, ele faz parte do quadro, ele contribui com a instituição, né? E mais ainda, que ele merece ter a mesma qualidade de ensino, as coisas não vão avançar. Nós temos que lembrar disso. Eu garro comigo a frase de que nós temos que entender, até botei ela aqui para falar para vocês, deixa eu ver se ela está aqui. Tá no meu, vou compartilhar o meu, rapidão, do diário de campo lá do presídio. Ele tem a frase que eu botei lá, rapidão, para fechar. Aí só confirma para mim se está aparecendo, porque eu não vejo mais, Fabrício. Coloca para mim, por favor, diário. Vou compartilhar com eles. Tá vendo? Os famosos diários de Denilson. Isso. Bastante ricos. Tá aparecendo aí? Sim. Pronto, olha aqui é o glossário que eles fizeram no presídio, ó. Tá aí as palavras comuns, que tá, e o que eles conhecem lá, ó. Moca, para nós é café, né? Pissarra, para nós, para eles pissarra, para nós é farinha de puba, né? Catatal, carta, e assim por diante, eles construíram. Olha que a ideia de fazer aqui, ó. Nessa imagem, eu mostrei para eles a Guimarães Rosa, olha só, trabalhei em Guimarães Rosa com eles, e eles produziram uma outra quadra ilustrativa, a partir de Guimarães Rosa. Está aqui a quadra deles, em relação com a vida. Olha o que ele diz aqui, o Eremilton Pereira, ele diz assim, balão vai, balão vem, eu aqui neste lugar, porque sozinho sem ninguém. Na outra quadra ilustrada, ele diz, casa minha, sou feliz por você ser minha, né, da distância. Nesta aqui, o Raimundo Fagner, ele faz a relação do ser humano, no caso, o ladrão, com a maconha. Olha o que ele fez aqui, ele pegou a folha da maconha, desenhou o nascer, o horizonte do sol, né, o nascer do sol, ele conseguiu fazer, ele diz assim, olha essa é a mais conhecida cabo iniciativa, que é o nome científico da maconha, né? Ela nasceu em uma montanha, ela tem seu sol e sua chuva, é uma verdadeira paisagem. Nesta outra contraponto, ele fez um muro, e atrás um ladrão, e diz assim, o que você está observando? É isso mesmo, você não está errado, é um ladrão observando para entrar em ação, em forma de paisagem. Então, perceba aí que eles constroem. Aqui em cima eu tenho o Rogério, que fez a relação do ser humano com a teia de aranha, da resistência. Ele desenhou a teia de aranha e fez a aranha. Olha o que ele diz. Somos como insetos. Os fortes sobrevivem. Os fracos são devorados. Somos como a teia de aranha. Os fracos ficam. Os fortes atravessam, né? E assim vai, são várias que eles produziram. Olha da colagem, ó, com palito de fósforo, fazer as produções dele. Olha o informativo que eles fizeram, que a gente fez depois os textos dele, o informativo da Fenestrador. Vai ser compartilhado. Os compartilhamentos, as oficinas com eles. Olha a vida sanfonada, ó. Como no diário não tem como fazer a sanfona, eu coloquei separado, ó. A vida sanfonada de detento, eles construindo a vida deles. E aí vai um pouco do que a gente fez, né? Mas a ideia é essa, eu vou encerrar aqui, professor, para poder fechar nosso momento. Mas a ideia é mostrar isso que é possível. Em vez de eu pensar em dificuldades, eu pensar em possibilidades. Mas tem o seu aluno como aliado. Se eu entender na EJA que eu tenho 20 alunos, mas não é meu problema, que são 20 alunos que são meus parceiros. E se eu começar a escutar mais eles, como é que eles gostam de aprender, o que é que eles aprendem,
eu vou conseguir fazer uma aula diversificada que atenda o interesse deles. E mais importante, eles vão querer participar, Fabrício, que eles vão se ver na aula. E que eu possa, a cada mês, valorizar cada um, fazer um aniversário coletivo, parabenizar uma situação, trazer um momento da vida deles importante, que eles, tudo isso eles consideram. Porque o que eles vão falar para mim é importante, mas o que eu vou absorver da fala deles é que eu vou trabalhar o conteúdo, né, fazer essa relação. Porque eu muito mais estou preocupado com o livro do que com o aprendizado. Então, que eu possa entender, quem sabe isso sou eu, professor. Mas, a partir da fala do aluno, eu consigo trabalhar com o oficial, sem ser aquela coisa enfadonha, sem ser maçante. Não é simplificar as coisas, não dizer assim, é porque eles não sabem, meio fraquinho, qualquer coisa é certo. Não é isso. Dá para trabalhar de forma simples, direta, objetiva, sem ser algo superficial. E deixar que eles produzam. Eu queria só fechar minha fala, Fabrício, faz referência a Sailândia, que é a Jane Chaves, que está na Escola de Quintal lá à noite. Eu conheço a realidade, de lá há uma experiência muito boa na EJA, desse comprometimento, de estar por 10 meses na supervisão, em Açailândia, e dizer para vocês que é importante esse trabalho que eles fazem lá, da formação. Lá, todo mês, eles têm formação continuada em serviço com o professor da modalidade. Porque, infelizmente, Fabrício, é outro problema que é, não existe formação específica para ser professor da EJA. A universidade, no máximo, pedagogia, tem uma disciplina chamada Fundamento da EJA. As demais não tem. No caso do IFMA, o Instituto Federal é um diferencial. Em toda a licenciatura, tem essa disciplina. Mas, pasmem, 45 horas, Fabrícia. Não tem como trabalhar em 45 horas. Você é uma guerreira por querer sair daquela sala de aula de 45 horas, transformando esse webinário para ver múltiplos olhares. E aí você consegue trabalhar muito mais que 45 horas naquela disciplina. Mas as outras licenciaturas das outras instituições não tem. E quando tem, na pedagogia, com fundamento 60 horas. E aí os professores dizem, mas eu não sei trabalhar na EJA porque eu não fui formada. Daí a importância da formação continuada em serviço. Né? E é isso. Certo. Pessoal, fiquem atentos, né? A frequência, eu coloquei o link aqui da frequência, preencham. E assim, pessoal, falar da educação de jovens e adultos é um momento de reflexão. No início da disciplina, eu começo usando o texto do Álvaro, 7 lições de educação de adultos. O professor Denilson deve conhecer, é um clássico, né, professor? E assim, uma das primeiras coisas que a gente vai colocando é o conceito de educação. Nós temos que sermos conscientes do que é educação, o que ela proporciona, quando ela existe, de fato, com qualidade, inclusiva, democrática, entre esses aspectos, a gente tanto fala, né? E quando ela não, vamos dizer, quando ela é distanciada desse direito fundamental previsto na nossa Constituição. Então, falar da modalidade de jovens e adultos é falar também de possibilidades das pessoas que não tiveram, né, o acesso no tempo, vamos dizer assim, no tempo correto, que a gente costuma dizer, então, porque deixaram de estudar, ou inúmeros motivos, né, os meninos da disciplina, nós estudamos o PNAD contínua recentemente, os dados, e nos mostra quantas pessoas deixam de estudar porque a escola é longe, porque tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu engravidei, e quando se depara no momento que está trabalhando, por exemplo, o dia todo, então eu vou estudar à noite. E o que acontece? Muitas escolas não ofertam educação de jovens e adultos, né? Então, o que a gente vem observando nos últimos tempos, né? Muito descaso, muitos institutos deixando de ofertar, já que, como você colocou, lá de fato é para ter a questão da profissionalização, que essa é a grande bandeira da educação de jovens e adultos, gente. Essa humanização também, mas com certeza a questão da profissionalização, porque quando estão lá, esses alunos, gente, é com a esperança, de fato, freiriana, uma esperança de uma prática libertadora, porque o conhecimento liberta. Aqui hoje esteve presente pessoas do Rio de Janeiro, do Paraná, de São João dos Patos, de Aldeiras Altas, professor, aldeias altas, né? Isso, aldeias. Vários professores, Caxias, alunos,
Eu não conhecia, eu não conhecia. Ó, Então, logo passar a assim, várias pandemia, vamos fazer visitar lá, realidades cidade que faz com que a maravilhosa. gente... Quando passar a pandemia, vamos visitar lá presencialmente, é Pô, é maravilhoso. só me chamar. Caxias. De Caxias é meia horinha, 30 minutos. Pronto, depois do IFMA de Caxias, é 20 minutos. Tá no IFMA de Caxias, é 20 minutos para Dias Alta. É um pulo. Certo, é só me chamar que eu vou. Então, assim, a gente passa hoje por várias reflexões. Então, a mensagem que eu deixo hoje principalmente de gratidão, né? A gente teve aqui na faixa de umas 80 pessoas presentes na live hoje, viu, professor? Lembrando que eu estava doente, já estou me recuperando, e eu comecei o webinário dias atrás. Nem saiu aquela divulgação de Facebook, nem Instagram que eu silenciei, mas a gente vai voltando aos poucos, né, professor? E como a Maria Almeida coloca aqui, já trabalhei com a educação de jovens adultos e muito bom o trabalho. Gente, acreditar que a educação tem frutos. Nós temos frutos e não é da noite para o dia. Falar de educação não é falar de uma empresa, é falar que a gente trata com a humanização, nós estamos formando seres humanos, então essa questão do acolhimento, de criar condições para que eles possam ter uma profissionalização para ter um melhor trabalho. Então, assim, são várias situações e várias questões que a gente ainda vai discutir, né, professor Denilson? E o professor Denilson, de antemão, eu já convido para ele vir numa próxima para mostrar. Eu acho que as meninas aqui estão tudo aqui no meu privado. O professor Denilson tem que voltar para mostrar esses cadernos de uma forma mais vamos dizer assim, de uma forma mais prazerosa, no sentido que a gente possa perguntar, porque, assim, nós temos poucas formações de educação de jovens e adultos, né? No Instituto é muito comum o professor mestre, doutor, e ele não ter essa formação necessária, certo? Então, assim, a gente, de antemão, já lança esse outro convite e agradecer a todos os presentes, que são os guerreiros, que a gente já está caminhando para 10 horas da noite. Agradecer a oportunidade e eu vou estar enviando aí outros links aí para que a gente possa assistir dos webinários, certo? E vamos encerrar, né, professor Denilson? O dia está Sim, cumprido. sim. Ok, obrigado. Só quero agradecer a todo mundo que participaram, dos vários estados, municípios, que estão conosco. Dizer uma dica importante para vocês: busque alinhar sempre a educação de jovens adultos à educação profissional. Ah, mas a escola que eu trabalho não tem como fazer a formação profissional. Não precisa. Veja a tua turma, quem são os trabalhadores da tua turma? Quem é o pedreiro? Quem é o eletricista? Trabalhe essas profissões e busque contribuir. Como é que ele pode melhorar o trabalho dele? Tem o pedreiro na tua sala de aula. Cada cerâmica tem 1 metro quadrado ali, dá para trabalhar outras questões. Mostra a possibilidade de ele poder qualificar melhor o seu trabalho. E aí você vai qualificando. Dá para fazer oficina. Eu tenho a boleira. Explora isso e trabalha o conteúdo formal. Dizer, aproveite essas questões. Eu acho que é para fazer muito isso. E aí, Fabrício, veja como as coisas estão mudando. Se estamos até agora aqui discutindo isso, é porque a EJA é importante e tem pessoas que se interessam por ela. Quero agradecer a participação dos pessoal de EDEAS Alta, dos clubes de trabalho da SEMECT, os gestores escolares, quando os pedagogos estão aqui acompanhando, que levar para suas escolas, de Caxias, de Açailândia, que recebeu nosso convite para estar aqui, de Teresina, professora. Agradecer imensamente seus alunos do curso de Matemática, licenciatura do IFMA, dos São João dos Patos. Matemática e física, viu? Os meninos, física, viu, olha, Denilson? E está matemática aqui e física. matemática e física. A turma da Que matemática, bom. do texto período, a turma da Ruth, do Juan, do Alex, do Edivan, estão tudo aí. E o pessoal da física, né, 3, porque a turma da matemática é do 6º período, e a turma da física 3 é do 3º. Francisco Ebich, entre outros que estão aí, Maiana e outros meninos que estão prestigiando esse momento. Que bom. Então é isso, qualquer exposição, vou marcar esse momento depois, presencial, eu vou compartilhar as práticas. Por isso que eu achei interessante hoje, não mostrar slide, mas conversar. Acho que a gente precisava desse momento de conversar mesmo, de falar. Obrigado, professor, pelo convite, pela confiança. De fato, eu aceitei porque você é parceira, mas realmente eu estou muito cansado, de fato, porque nós estamos com a Dias Alta, com a proposta do município de Constituição, regimento interno, a UEMA agora, de novo, com a aula remota, a rede municipal. Aqui em casa, nossas filhas estão em casa com aula remota também, mas
como você falou que a da EJA era importante, eu disse, bora, tamo junto, mas não tem sido fácil para todos nós. Mas quando precisar, é só ligar que sempre terá um meu para contribuir. Eita, Senhor. Pois é, gente, a gente vai voltando aí aos poucos aos webinários. Ano passado a gente fez muitos webinários. A gente fez assim, uns 3 eventos aí ligados, à educação de jovens adultos, foi muito prazeroso. Sigam o nosso canal, viu, gente? Lá tá cheio de palestras de educação de jovens adultos, entre muitos aí. E a gente ia fazendo um Google Meet, né? Mas como o Denilson adora o YouTube, foi no YouTube mesmo. Mas foi ótimo, viu, Denilson? Foi maravilhoso. Então, boa noite aí a todos. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa. Os professores estão se vacinando em breve, com fé em Deus nos seus alunos, né, professor Denilson? Então, lhe desejar tudo de bom, tudo de bom. Agradecer o pessoal e eu vou estar enviando aí os próximos encontros aí para vocês, tá certo? Abração, Denilson. Fechar aqui, viu, gente? Daqui a pouco vai estar postando e vamos trocando material. A professora Manucci aí, ela não sabe, não a conhecia, a gente vai trocar, contar informações, porque nós antes da pandemia, Denilson, nós queríamos visitar os presídios, as escolas, conhecer, eu gosto muito de levar os meninos para andar, como diz aí teve esse... Muito bom isso. Certo? Porque eles, de fato, não conhecem a realidade da educação de jovens adultos. Não conhecem. Fabrícia, e é bom porque a EJA, ela vai para dentro do espaço escolar, formal. Ela se dá nos espaços não escolares, né? Na educação popular. Isso é muito bom. As escolas populares é bom demais. Vai dar certo. Exato. Pois tá bom, gente. Boa noite e fique com Deus aí, viu? Excelente organização. Tá certo, Cristina. Vamos organizar direitinho aí. A senhora Cristina ali é muito boa. Ela dá PAI, de Exalto também. Formidável. É um trabalho de excelência. Então, vamos trazer esse povo para falar de educação de jovens adultos, né, Denilson? E depois juntar a educação de adultos e a educação inclusiva junto, assim. Incluir a educação inclusiva e a EJA. Eita, vai ser show. Boa discussão. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Fechando.